Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui para tomar um café, doutor André Alencar Aripe, um brinde à vida, doutor André. Brindamos, seja bem-vindo ao Viver Mais. Sou coffee lover. Que maravilha, esse aqui é do bom, viu, doutor André? E é da nossa terra, né? Melhor ainda. Bom, doutor André Alencar Aripe é da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu pedi para ele falar, porque esse nome não é qualquer um que diz, né, doutor André? Não é só você que tenta dificuldade. Então a gente chama de otorrino, né, doutor André? Abrevia como otorrino. Pronto. Bom, doutor André, nós vamos falar primeiro da caravana... Caravana Fortaleza, né? É uma caravana científico-social da nossa associação, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que agora em outubro, Fortaleza foi realizado aqui em Fortaleza. E como é que é o desenvolvimento dessa caravana? Qual é a proposta? Essa caravana é uma caravana, como o nome está dizendo, científico-social, porque a nossa associação, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, ela está com essa ideia do social já há algum tempo. Então a gente vem desenvolvendo e esse ano o nosso presidente, Dr. Renato Reutemann, do Rio Grande do Sul, resolveu fazer essa parceria com a Unesco. Então é uma parceria que nós chamamos de científico-social, porque nós vamos levar conhecimento científico. Esse ano estamos levando para professores, quer dizer, não é um conhecimento científico para médicos, era para os professores, entendendo que os professores, principalmente da educação infantil e do ensino fundamental, são aquelas crianças menores, as crianças na primeira e segunda infância, além de professores, eles são promotores da saúde. Os professores a gente pode utilizar os professores como promotores da saúde primária. Então a gente vai capacitar os professores a identificar nas crianças os problemas mais frequentes da área da otorrinolaringologia e alguns problemas graves que podem impactar inclusive na alfabetização e no desenvolvimento escolar dessa criança. Por exemplo, como um professor começa a desconfiar que uma criança não escuta adequadamente? Como um professor pode desconfiar que ele começa a observar uma criança muito sonolenta em sala de aula? Será que essa criança tem algum distúrbio que está atrapalhando o sono dele? Olha que interessante. Isso tudo foi passado nessa caravana exatamente, que aconteceu. Tudo isso a gente capacitou numa linguagem simples, numa linguagem que a gente aboliu os termos científicos, uma linguagem que o leigo possa entender e que possa chamar a atenção da família. Então, o que a gente fala é: o professor é um agente de saúde também. Até porque a criança passa mais tempo na escola, né, doutor André, do que em casa. Exatamente. Às vezes o contato diário do professor é muito mais próximo do que os próprios pais, né? E a gente observa isso não só na população de baixa renda, pelo contrário. Hoje em dia, as creches, escolas na população de alta renda disseminada na nossa cidade. Os pais trabalham, a mãe deixa a criança às 8, vai pegar às 5 da tarde. Verdade. A criança chega em casa, vai jantar e vai dormir. Então, é importante que o professor passe essas informações para os pais e que chame a atenção que algumas doenças estão se manifestando nessa criança. Bom, o senhor falou que nessa caravana foi passado como o professor identificar se a criança não escuta bem, se ela é muito sonolenta. Que outras questões nessa área foram passadas? A gente vai abordar a questão da respiração. Essa criança respira adequadamente. A gente vai tentar tirar uma coisa que afasta muito as crianças de sala de aula, principalmente após a pandemia da Covid, que a criança escorreu o nariz, já leva essa criança de volta, essa criança aumenta a evasão escolar.
de uma simples rinite que não é transmissível, que não vai causar nenhum perigo aos outros coleguinhas. Então a gente tem, é uma maneira da gente capacitar o professor, dele até acalmar as outras mães. Olha, essa criança, ela tem um antecedente de alergia, eventualmente o narizinho dela entope, ela escorre, ela não está tendo febre, não vejo motivo de tirar esse aluno da sala de aula. Isso é uma das coisas que a gente vai abordar. Vamos abordar também coisas relacionadas ao aprendizado. Isso os professores já são muito treinados. A questão de atrasos como dislexia, como atraso de linguagem. Quando o professor, principalmente das crianças muito pequenas, deve se preocupar realmente que aquela criança tem atraso de linguagem, troca de fonemas, até quando isso aí é aceitável, sem causar pânico. A gente sabe que, principalmente no setor público, a gente tem algumas limitações. A gente tem por exemplo, não são todas as escolas que têm fono. Então, e as que têm, elas têm que priorizar as crianças que têm realmente a necessidade mais imediata. Então, a gente consegue fazer eu acho que nessa capacitação a gente conseguiu esclarecer essas dúvidas, os professores fizeram muitas perguntas. Então, agora, assim, é só professor de escola pública ou de escolas particulares também? A gente priorizou inicialmente os professores de escola pública, mas divulgamos os professores de escolas privadas. Hoje em dia o nosso grande divulgador é o Instagram, é o Facebook, são as redes sociais, né? E uma coisa que a gente abordou muito nesse evento, que os professores, as mães, nós podemos divulgar e não médicos podem divulgar, quanto é importante, gente, uma coisa simples, que é lavar o nariz. Eu ia questionar isso, doutor André, porque geralmente quando a criança vai, a primeira vez que ela vai à escola, ela vai um dia, 2 e falta uma semana porque pega uma gripe, fica doente. Eu sempre escuto as amigas que têm filho dizer, foi para a escola. Passa 15 dias na aula, 15 dias fora da escola. Mas com esse treinamento, com essas orientações que foram repassadas nessa caravana, o senhor acredita que vai ter uma redução, né? Da evasão escolar, falar, né? Exatamente. Acho que a lavagem nasal, gente... Como o que é essa lavagem nasal? A lavagem nasal, hoje em dia, nós temos diversos, que a gente chama de devices, que são os dispositivos, para que você possa lavar o seu nariz. Então, a lavagem nasal ela pode ser feita desde de um soro fisiológico que você compra na farmácia, com uma seringa, você pode fazer essa lavagem, fabricado pela indústria farmacêutica, que tem um soro completamente estéril. Isso é muito importante para as crianças, principalmente para as crianças pequenas. Essas garrafinhas para lavagem nasal, todo mundo que viaja para os Estados Unidos, eventualmente acaba comprando. Farmácia a gente compra muito fácil nos Estados Unidos e na Europa, mas muito mais nos Estados Unidos. Então, o importante é que a gente aprenda que essas garrafinhas, você levar com você. Hoje em dia, todo mundo leva a famosa garrafinha d'água. Então, leve também a sua garrafinha de soro para lavar o nariz. E como é? Que horas? Quantas vezes é necessário? Qual o momento? A lavagem é livre. Quanto mais você lavar, melhor para você, melhor para a sua saúde. Então, é uma questão cultural. A gente mora perto da praia, mas a gente passa períodos, como nós estamos vivendo um período agora de muitos ventos, pouca chuva e o clima seco. Ideal para uma infecção viral. A infecção viral, se você lava, lubrifica o seu nariz, não é que você consegue até prevenir recorrentes infecções virais em crianças e adultos. Olha que interessante. Então, uma simples lavagem nasal. Pode evitar muitos problemas, né, doutor André? E diante dessa caravana, outras serão realizadas no próximo ano? Muito provavelmente, sim. Não posso lhe afirmar, mas eu acredito que esse pontapé que a Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial, juntamente com essa parceria com a Unesco, e aqui em Fortaleza tivemos uma parceria com o Outubro Médico, que foi realizado, nós realizamos o nosso evento dentro da grade do Outubro Médico. Dia 18 foi o dia do médico, dia 18, né? E a gente teve uma parceria também muito grande com a Faculdade Cristo, que cedeu espaço para a gente fazer o nosso evento, e a Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, a sociedade local. Então, a gente fez
esse tripé sob o comando da Associação Brasileira e fizemos o evento. Eu acredito que essas não digo caravanas, mas essas ações sociais elas vão continuar. A Sociedade Brasileira de Otorrino está com essa visão social muito grande, entendendo que a gente precisa ter essa abertura com a população, orientar. Né? Prevenir, né, a gente não pode ser apenas uma entidade relacionada à orientação médica e educação médica continuada. A gente tem que pensar na população. Então, às vezes, uma mensagem que nós, como especialistas, falamos para a população tem um impacto muito grande. A população aceita aquilo, entende e confia. Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? Aquela, como eu falei, informação com fonte, que é o que fazem os nossos amigos jornalistas. Sem dúvida. Bom, doutor André, a gente vai continuar falando sobre essa questão da importância do otorrino, principalmente na longevidade, quando a audição vai reduzindo e outros problemas. E a prevenção começa aí, nesse trabalho que foi feito na caravana, né? A gente volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Voltando com o Viver Mais, hoje tomando aqui um café com o doutor André. Muito feliz da sua presença aqui, doutor André. Eu estou muito feliz, Ian. Vamos seguir brindando, né? Vamos seguir brindando nosso café da terra maravilhoso, né? Isso. Doutor André, com a longevidade, alguns problemas se acentuam, né? Principalmente da audição. É possível evitar essa deficiência auditiva com a passagem do tempo? Muito boa sua pergunta, Ian. Eu, no último congresso de otorrino, do qual você participou, fez um talk maravilhoso conosco, e a gente eu fui responsável de dar uma aula chamada Peculiaridades da Cirurgia Otorrinolaringológica na População Geriátrica. Então, assim, foi muito interessante porque a população está envelhecendo, a proporção da 2050, a gente ter uma proporção enorme de pessoas acima de 60 anos. Hoje somos 33 milhões acima de 60 anos, né? Em 2050 eles acham que isso vai aumentar, dobrar praticamente. Dobrar, exatamente. Então, assim, a perda de audição não é a perda de audição com a senescência, com o envelhecimento, não é doença, é um processo natural. Todas as nossas células do nosso corpo, elas envelhecem, a nossa pele envelhece, os nossos neurônios envelhecem, os nossos músculos envelhecem. Isso faz parte do processo de senescência, assim como a audição. Existem maneiras de você prevenir? Existe, pelo menos para não piorar. Tem que usar aparelho. O aparelho, eu acho que nós temos que tirar o preconceito. Se você tiver que usar o aparelho, use o aparelho. Não fique sem escutar, porque isso vai lhe trazer quadros depressivos, você vai ficar uma pessoa antissocial. E lembrando, todo mundo tem pena e mais dó daquela pessoa que tem uma deficiência visual, mas as pessoas têm impaciência com quem tem deficiência auditiva. Reparem, um deficiente visual, as pessoas se levantam na mesa, puxam a cadeira, acolhem. O deficiência auditiva, as pessoas têm impaciência. Ignoram. Então, assim, o processo da perda de audição com a idade é processo natural. Vai acontecer. É democrático. Democrático. O que é que a gente está observando? Hoje em dia, jovens, fone de ouvido várias horas por dia, numa
numa altura que com certeza é acima de 80 decibéis, numa frequência aguda, causa morte das suas células ciliadas do ouvido interno irreversível. E precocemente. Precocemente. Então, o que é que nós vamos observar? Que a população futura, os futuros idosos, terão mais problemas auditivos do que a população hoje. A população hoje, antigamente, você tinha uma população que trabalhava em fábrica, não usava as proteções. Hoje em dia, não. As fábricas são muito... se protegem. Tem fábricas aqui em Fortaleza que são exemplos nacionais, talvez mundiais, de prevenção da saúde auditiva. Aqui no nosso estado a gente tem. Então, só que isso aí diminuiu um pouco mais a perda, mas os futuros jovens terão então, problema. Terão que usar menos, né? Tem que tomar cuidado com a saúde auditiva, gente. E outra coisa, atenção idosos. Se você está com deficiência auditiva, use o aparelho. Sabe por que você tem que usar o aparelho? Porque se você não usar o aparelho, o seu nervo vai atrofiar cada vez mais. Uma pessoa que tem uma perfuração timpânica, uma infecção constante do ouvido, a pele daquele conduto auditivo é uma pele constantemente irritada, então ela não vai produzir cera. Sim. Só para você entender, a cera não é doença. Agora, a cera tem alguma coisa a ver com a questão pessoal. As pessoas que têm pele oleosa, têm dermatite seborreica, vão produzir mais cera. A limpeza do ouvido, ela é um ato médico. Você pode limpar a orelha externa, mas o cotonete não é para ser feito para entrar no conduto auditivo interno, não é. Então é um erro. É um erro e a limpeza do ouvido, ela tem que ser, inclusive, gente, um ato médico. Hoje em dia, a gente vê na internet propaganda de não médico, venha limpar seu ouvido em farmácia ou em, sei lá. E qual é o momento da gente procurar um otorrino para limpar o ouvido? Sensação de plenitude, que seu ouvido está fechado. As pessoas normalmente sentem isso. Como a gente mora num ambiente de praia, as pessoas vão, eu fui tomar um banho de praia, saí da coisa, a impressão que entrou água e a água não saiu. Isso não existe, gente. A água evapora. Ela pode demorar, mas ela vai evaporar. O que acontece é que às vezes a água molha aquele conteúdo ceruminoso que tem ali dentro, ele dá uma enxadinha e você tem a sensação que está com o ouvido tapado e está com água, mas na água já foi embora. O máximo que você pode fazer, que se você tiver a certeza que entrou água, que entrou água e que você não tem perfuração timpânica, você tem que ter a absoluta certeza que o seu ouvido, que o seu tímpano é íntegro. Aí você pode pingar umas gotinhas de álcool a 70%, o álcool se mistura com a água, evapora mais rápido. Mas aquela água vai evaporar, não se preocupem. A manipulação é pior. A gente falou da questão do som, de quem usa aparelho que pode prejudicar a audição. Doutor André, que outros problemas, que outras ações externas? A primeira coisa, em criança a gente tem que tomar muito cuidado, isso aí já é uma coisa mais relacionada a nós médicos, que é alguns tipos de antibiótico, são chamados medicações que têm uma ototoxicidade, quer dizer, elas podem causar problemas auditivos. Algumas medicações, se vocês souberem que até o uso indiscriminado de anti-inflamatórios é descrito como pode ter algum mecanismo de ototoxicidade. Então, assim, a automedicação, muitas vezes, ela pode levar a problemas auditivos por aquela medicação ser um problema, causar um problema de ototoxicidade. Gotinhas otológicas, que graças a Deus hoje as gotinhas com antibiótico necessitam de uma prescrição médica, mas imagina, a pessoa tem uma perfuração timpânica, ela vai usar uma gota otológica, tem um antibiótico no mercado que é muito bom, mas se ele cai dentro da orelha média, no tímpano perfurado, aquele antibiótico pode atingir a orelha interna e causar uma toxicidade naquela orelha interna que pode evoluir com perda de audição. Então, assim, pingar remédio no ouvido também deve ser sob orientação médica. Nada de automedicação. E receitas da internet. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente retoma já aqui com o Dr. André Alencar Araripe. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Retomando aqui o Viver Mais, já na reta final, doutor André. Passa rápido. Passa rápido. Doutor André, o que sinaliza que a gente está perdendo a audição? Como é que a gente percebe? Tem uma sinalização evidente? Normalmente, essas perdas auditivas que a gente chama, até mudou um pouco a terminologia, que antigamente chamava perda auditiva induzida pelo ruído. O termo já não é bem nesse, mas não vem bem ao caso. Você observa inicialmente nas coisas de frequências mais agudas. O que são frequências mais agudas? É a televisão que você aumenta mais, é o telefone celular que você nota que você tem que aumentar o volume. É uma coisa muito interessante, várias pessoas falando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, a pessoa fica confusa no entendimento. A pessoa, nossa, eu estou escutando, só não estou compreendendo. Então, essa história de escutar, eu escuto, mas eu não compreendo, é uma coisa que chama a atenção. Tá. E tem uma idade específica para essa deficiência iniciar? A deficiência auditiva, existe a deficiência auditiva do idoso, que é a chamada de presbiacusia, que não é doença, faz parte do processo de senescência. Só que a deficiência auditiva é aquilo que eu estava te falando. A questão do idoso, vamos imaginar aí acima de 60 anos, mas já peguei pessoas mais jovens com perda de audição, então varia. O fato é que a doença, o sintoma perda auditiva, ela pode acometer desde uma criancinha pequena, de um recém-nascido que pode nascer com deficiência auditiva, e hoje em dia a gente tem o teste da orelhinha feito nas maternidades, que já detecta isso, como ela pode desenvolver na criança, na primeira infância, segunda, em qualquer idade. Tá. Em qualquer idade ela pode acontecer e tem que chamar a atenção da família. Mas na velhice, na passagem do tempo, é inevitável. É inevitável. E com a passagem do tempo, gente, a gente vai ter uma perda de audição, a nossa voz também vai mudar. Tudo muda, né? A nossa voz, as cordas vocais são músculos, então a gente vai ter problemas não, mas alterações que fazem parte do envelhecimento. O sistema imunológico da criança é mais deficiente, é imaturo, e do idoso é um pouquinho mais preguiçoso. Então, nessas faixas etárias, pega mais infecção viral, o idoso já pega mais infecção bacteriana. Então, assim, tudo a gente vai ter que saber que os seios paranasais do idoso precisam ser mais lavados. Aí a lavagem nasal no idoso é de extrema importância. Uma coisa que pode ser feita por ele tendo autonomia, que é o objetivo. Doutor André, com relação à perda da audição, é irreversível? Assim, tem que usar aparelho mesmo? Ou uma cirurgia pode... Não, existem as perdas auditivas que são temporárias, que aí são alguns casos, quando você cria uma secreção na orelha média, principalmente na criança, que você faz um tratamento, coloca às vezes existe uma maneira de drenar mais prolongadamente, através de cirurgia, mas a perda auditiva, quando ela atinge, relacionada com a idade, ela é irreversível, gente. Tem que usar aparelho. Tem que usar o aparelho. Por que existe ainda tanta resistência? Porque eu acho assim, os hoje óculos são tão imperceptíveis, totalmente imperceptíveis. Eu acho que isso é uma questão de quebrar paradigmas. É uma questão de quebrar paradigmas. Podemos fazer um bom programa falando sobre isso. Quebrar paradigmas. Hoje em dia você tem design de óculos, tem desfile de moda de óculos. Virou um acessório
fashion. Isso. Eu acho que é um pouco disso. Uhum. Acho que é um pouco Agora, disso. doutor André, só uma outra questão para a gente concluir com relação à perda da audição. Quando um som muito alto irrita, isso é uma sinalização também? São as chamadas paracusias, que a pessoa tem uma intolerância a sons. Sim. Existem pessoas que têm intolerância a sons Mas muito agudos e altos. que Precisa ser investigado. Não significa necessariamente que você esteja uma audição reduzida, porque até a pessoa que tem uma audição reduzida, teoricamente, ela suportaria mais os sons mais altos, mas existem várias alterações relacionadas à audição que precisam ser investigadas. Essas paracusias, elas podem ser uma sinalização que está chegando ali uma perda e pode ser inclusive doenças orgânicas que precisam ser necessariamente investigadas. Até tumores podem causar isso. Fora isso, o idoso também, nós temos com a idade alterações do equilíbrio, então tem uma série de coisas. Vários programas. É prevenir, né? Prevenção sempre. E aceitar essa passagem do tempo com leveza, né, Exatamente. A associação está nas redes sociais, ou como é que pode tirar a dúvidas? Associação Brasileira de Otorrino está no Instagram, está no Facebook, no Instagram ABORL. Tem várias informações para leigos, para médicos, informação de confiança e com fonte. E tem o do senhor também, né? Eu também estou nas redes sociais, professor André Alencar Otorrino. Nós também estamos, doutor André. Eu sei disso. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o doutor André Alencar Aripe. Você vai lá, assiste novamente, compartilha, segue Ian Gomes no Facebook e também no Instagram. Ian Gomes, jornalista, que a gente também passa informação correta, sempre. Sempre. E vamos ouvir melhor, né? Se cuidar. Se Deus né? quiser. Com alegria. A alegria estar aqui. Brinde a vida, brinde a todos nós. A todos nós. Muito obrigado. O Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.